O que é um artigo de opinião? Como identificar um artigo de opinião? Como se organiza e se estrutura um artigo de opinião? Antes de responder, vamos entender o que é uma opinião? Opinião é o mesmo que dizer o que acha, seja qual for o tema, em comentários, em jornais, na internet ou artigos. E serão os argumentos que darão base à nossa opinião. Esses argumentos devem vir embasados com dados científicos e fatos comprovados. O artigo de opinião é um texto argumentativo do gênero jornalístico. É aquele texto onde vamos assumir e defender um ponto de vista diante de um tema. Então, ele tem característica da dissertação? Sim. Quando falo que vamos assumir um ponto de vista, o que eu quero dizer? Assumir quer dizer que isso é a sua tese. Tese significa posição, o seu posicionamento. E o que significa defender? Defender é a parte argumentativa. Você vai argumentar para defender uma tese. Agora, entenda o que é tema. Tema é uma parte específica do assunto. O assunto é algo bem geral. Vou dar um exemplo. Racismo é o assunto. Agora, se falo o racismo contra a mulher, isso é específico, ou seja, isso é o tema. Repetindo, o artigo de opinião é um texto argumentativo onde você vai assumir e defender um ponto de vista diante de um tema com algumas características próprias. Você vai dar sua opinião? Sim, o artigo é bastante pessoal, daí a possibilidade de fazê-lo na primeira pessoa do singular. O eu. Eu acredito, eu percebo, eu entendo. Percebes? Além da primeira pessoa do singular, eu posso utilizar a primeira pessoa do plural. Nós. Por exemplo, nós sabemos que o racismo contra a mulher é muito sério na sociedade brasileira. Então, você pode usar o verbo na terceira pessoa do plural. Nós sabemos, nós percebemos. No artigo de opinião, você marca a pessoalidade com a primeira pessoa do singular e do plural, como nos exemplos que acabei de citar. E depois, você pode marcar com a terceira pessoa. Por exemplo, a população feminina, o povo, elas, as mulheres. Usar o eu, o nós e o eles ou elas deixa o artigo bem interessante. O objetivo de um artigo de opinião é expressar o ponto de vista do autor sobre questões relevantes em termos sociais, políticos, culturais, entre outros. Esse tipo de texto são publicados em jornais, revistas impressas e digitais, além de blogs, sites e portais de notícias. E tem por finalidade convencer o leitor sobre determinada ideia, influenciá-lo ou mudar suas opiniões. Para isso, o autor recorre a argumentos. O que temos em um artigo de opinião? Um título criativo. O título do artigo de opinião aceita a pontuação, interrogação, exclamação, reticências, a vírgula, os dois pontos.
Lembre-se, não se coloca ponto final em título. E é preciso ter em mente que se você faz uma pergunta em seu título, precisa respondê-la no decorrer do texto. Se usar exclamação, lembre-se que ela demonstra sentimentos, posicionamentos. Você está sendo firme em uma colocação e aí deverá continuar firme em seu posicionamento no decorrer do texto. O título começa com letra maiúscula, centralizado na primeira linha. O padrão da linguagem do artigo de opinião é a língua culta, mas é mais simples do que a dissertação. Por quê? Porque você pode usar perguntas caracterizando um pouco de coloquialidade. Também é possível o uso de figuras de linguagens de construção, como metáforas, ironia, metonímia ou alguma outra que você prefira. Na dissertação, a linguagem é mais direta, já que você pode insinuar, ser irônico, deixar o leitor reflexivo. Então, você pode usar a marca de interlocução. E como você pode fazer isso? Chamando o leitor para pensar com você. Por exemplo, você pode falar assim: e você não concorda comigo? Pois eu penso dessa maneira. O que você pensa sobre isso? Qual o seu posicionamento diante disso tudo que acabei de escrever? Entendeu agora o que é marca de interlocução? Quando você usa a primeira pessoa, você está fazendo uma parte com essa marca de interlocução. Pode ser usada a partir de uma pergunta direcionada ao leitor, com ponto de interrogação, e depois você pode responder ao que já foi perguntado, deixando claro o seu ponto de vista, enfatizando a sua tese. Nessa resposta, você pode exemplificar e usá-la para marcar sua tese, ou seja, o seu ponto de vista. O artigo de opinião é um texto que você tem que marcar conhecimento temático. E isso se faz com fatos históricos. Quando usamos a história para fazer uma explicação ou para defender um ponto de vista, demonstramos conhecimentos e deixamos o leitor confiante. Fatos históricos representam conhecimentos temáticos. Se você colocar datas, o artigo ficará ainda melhor. Se você colocar dados estatísticos, fundamenta ainda mais o seu argumento. Contra dados estatísticos, quase não existe contra-argumentos. Então, citá-los é interessante e importante. Você cita a fonte, dá uma explicação sobre ele, deixando o leitor bem confiante. Isso dá credibilidade ao texto. Não basta colocar os dados, é preciso indicar a fonte e fazer a análise. Quando se trata de dados estatísticos, são o quê? Porcentagens, fontes e análise pessoais. Lembre-se, dentro de um artigo de opinião, eu tenho que colocar de forma muito clara o meu ponto de vista. As ideias precisam ser enumeradas. Por exemplo, utilizando as palavras como primeiramente e explicar. Aí vem a explicação. Depois, em seguida, use dentro de um parágrafo. Fazer comparações também é muito importante. Trabalhar com comparação exige pelo menos 2 ideias, 2 termos, 2 objetivos. O tema que você está usando, você está comparando com o quê? Está comparando uma situação com uma outra situação. Fazer comparação com 2 temas
no mínimo. E é importante fazer análise pessoal. O artigo de opinião também tem pontuação e você pode utilizar interrogação, exclamação, 2 pontos, reticência, igual no título, mas aqui no decorrer do texto. E é uma forma de diferenciar artigo de opinião da dissertação. Por exemplo, devemos evitar exclamações em dissertações, já que é possível. Porém, não abuse. 1 ou 2 perguntas e exclamação é o suficiente. Você pode usar os parênteses para fazer uma explicação, ponto, vírgula, duplo hífen. Lembre-se de quebrar o texto em vários períodos, usando o ponto final, para finalizar cada um, e iniciar com letra maiúscula. Os períodos deixam o texto mais dinâmico e rápido, e é importante subdividir os parágrafos em períodos. O artigo de opinião é composto por introdução, opinião, argumento e conclusão. Logo, a estrutura do artigo de opinião divide-se em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é o início do texto. Deixa marcado o tema e a sua tese, seu ponto de vista, um exemplo ou um fato histórico ou uma citação. O desenvolvimento é a parte que apresentamos os argumentos, ou seja, é o meio do texto. 1, 2 ou 3 argumentos é o suficiente. Mas é preciso verificar a quantidade de linhas exigido no trabalho para saber quantos argumentos cabe, porque você tem que colocar a ideia, explicá-la, compará-la e concluí-la. A conclusão é o fim, o fechamento do texto. Pode ser o último período e, se tiver mais linhas, o último parágrafo. Aqui você confirma sua tese. Você pode usar aqui uma citação, se não usou lá no início, na introdução. Ou você pode usar um trecho de um filme, de uma música, poesia ou pensamento. E assim você conclui o seu artigo de opinião. Resumindo, o artigo de opinião é um texto escrito em primeira pessoa. Podemos usar a primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural. Temos que usar argumentação e persuasão. Geralmente são assinados pelo autor. É um texto veiculado nos meios de comunicação. Possui linguagem simples, objetiva e subjetiva. Aborda temas da atualidade. O título é polêmico e provocativo e contém verbos no presente e no imperativo. Neste exemplo de artigo de opinião, observe o título, Você é sempre alvo, a ilustração. Aqui se ilustra a parte do texto onde fala que as crianças e jovens são o alvo. E abaixo, quem escreveu o artigo de opinião. O autor introduz o assunto afirmando que a propaganda faz as pessoas conhecerem os produtos e consumi-los. Na opinião do autor, o público mais bombardeado pelas propagandas são as crianças e jovens. O autor conclui o artigo aconselhando o leitor a não consumir sem pensar antes sobre a real necessidade do produto. Faça a leitura para compreender melhor todas as informações.